Estamos aqui com a doutora Mércia Bandeira, grande fonoaudióloga, para bater um papo descontraído sobre o ouvir e o falar, para que a gente possa aprender muita coisa nesse dia de hoje. Tudo bom, Mércia? Como vai? Tudo bom, Evaldo. É um prazer poder contribuir nessa sua missão, de propagar a saúde para a população. Mércia, e se falando da primeira infância, como é que a fonoaudiologia pode fazer para já melhorar a qualidade de vida desde os primeiros anos de vida? A fonoaudiologia, ela trabalha com o desenvolvimento da fala, da linguagem, da audição, da comunicação de forma global. Então, desde que a criança está no útero da sua mãe, o fonoaudiólogo já trabalha com orientações à mãe, para quando a criança nascer, fazer uma boa amamentação, fazer testes, como nós temos o teste da orelhinha, o teste da linguinha, que são testes que vão prevenir tanto problemas auditivos como problemas da fala, porque se a criança tem a língua presa, ela vai ter muita dificuldade para amamentar e para falar. Então o fonoaudiólogo ele já entra nesse primeiro momento e mais posteriormente nos estímulos da linguagem, para que a criança adquira dentro do seu período normal, que é por volta de 1 ano, 2 anos, a aquisição da fala e da linguagem, que é o conhecimento do mundo, para que ela possa se desenvolver e futuramente aprender a ler e escrever. Mércia, o nosso objetivo aqui é falar sobre saúde. Em relação a esses dois testes que você falou, o teste da orelhinha e o teste da linguinha, o que é que eles podem trazer preventivamente para as nossas crianças? O teste da orelhinha ele é um teste subjetivo, assim, muito simples. E quando a criança faz, ela está dormindo, a gente faz o teste, a criança dá uma resposta auditivamente e aí você sabe se a criança ouve ou não ouve. No caso do teste da linguinha, é uma avaliação também que o fonoaudiólogo faz no bebê, é uma avaliação de observação mesmo, e se você detecta que a criança tem a língua, o freio lingual curto, você também encaminha para um cirurgião para que já faça a ruptura desse freio lingual para que a criança possa ter um desenvolvimento dos fonemas que fazem parte da nossa língua, da nossa fala. Nós percebemos que a criança desde muito cedo começa a interagir com os telefones celular, com o tablet, mesmo antes de expressar qualquer tipo de fonema, mesmo antes de ter realmente a audição mais aguçada. Isso atrapalha ou ajuda o desenvolvimento das crianças em relação à fonoaudiologia? Quando a gente cresce, quando a gente está no desenvolvimento da nossa vida, da nossa comunicação, a gente precisa de troca, a gente precisa imitar, a gente precisa olhar, a gente precisa trocar vocábulos, palavras, sons, histórias, Lembra que as pessoas contavam história? Hoje as crianças não sabem contar história, não querem ouvir histórias. Os brinquedos lúdicos também estão sendo deixados para trás. Por quê? Porque é muito atrativo a tela, a TV, o tablet, o celular. E os pais, por comodidade ou por falta de informação, acabam cedendo e deixando. As babás, hoje em dia a babá tem um celular com milhões de programinhas. Então, muita criança com atraso no desenvolvimento da fala, da linguagem, e que isso nós vamos ter repercussões muito grandes no desenvolvimento cognitivo, nas relações interpessoais que essas crianças vão precisar futuramente. Mestre, então me explica o seguinte, o que os pais podem fazer já hoje em dia para melhorar esse relacionamento que existe entre as crianças e toda essa tecnologia de telas? O principal que um pai pode fazer com seu filho é dar tempo para brincar, é tempo para ir para uma piscina, é tempo para ir para um sítio, é tempo para correr na areia, para andar de bicicleta. Não é justificável crianças com 7 anos de idade, por exemplo, que tem a bicicleta, que tem muitas vezes a ferramenta do brinquedo, mas não brincam, não sabem brincar, não sabem do jogo de dominó, jogo de memória, todos aqueles jogos que eu tenho certeza que eu e você fizemos demais, brincamos muito e era uma coisa muito divertida. Hoje as crianças não sabem o que é uma peteca, não sabem o que é um ping-pong. Por quê? Porque eles fazem tudo isso na tela. Só que a tela ela não tem o retorno. Uma coisa é eu brincar bem aqui com você e falar, ei, cuidado, tu tá pegando essa pedra. A gente troca. E com a tela ou o celular, isso não é
possível, porque eles não têm como saber se, né, ter aquela empatia com aquele instrumento, como a gente tem pessoalmente. Então, isso eu acho que os pais precisam ficar atentos, porque eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Sabemos que a tela veio para ficar e as crianças usam isso com muita frequência. Existe algum lado positivo? Existe alguma coisa boa nesse relacionamento das crianças com as telas? Sim, a Sociedade Internacional de Pediatria, ela coloca que até 2 anos o ideal é praticamente zero de tecnologia, né, de exposição a telas. A partir dessa idade, que a criança já fala, a criança já entende muita coisa, ela pode ter acesso, porque a gente sabe também da importância da tecnologia nas nossas vidas e nas deles também futuramente, mas a gente precisa ter uma limitação de tempo. Essa exposição, ela não pode ultrapassar os momentos de alimentação, os momentos de convívio com a família, os momentos de horário para estudo. Então, tem que ter essa organização. Aí sim, ele vai ter um benefício de forma gradual, de acordo com a sua faixa etária de idade. E aí, ele vai ter os benefícios que a gente sabe que a tecnologia tem benefícios, mas nesse primeiro momento a criança precisa de gente. Eu vejo, às vezes, dentro de uma família, você se comunica com teu filho, às vezes mais pelo celular do que se levantar e ir até lá, né? O que não está correto. E aí você vai se acostumando. É diferente você bater um papo, é diferente você conversar, de você fazer o olho no olho, de você olhar para a pessoa, porque eu estou conversando contigo aqui e eu estou tendo um feedback do que você está compreendendo ou não. Eu estou tendo esse feedback. E se eu estivesse aqui conversando contigo por celular, tu poderia estar fazendo outra coisa. Tanto é que existem muitas dificuldades de comunicação por conta disso, porque você não coloca nas palavras a expressividade da fala. A gente precisa dessa comunicação para mostrar isso aí. Por muitos e muitos anos, a gente ouvia muito isso. Fulano é cantor porque tem o dom. Fulano é radialista porque tem o dom. Fulano fala bem porque tem o dom. Não é dom. Isso é treino. Qualquer pessoa, tá aí o The Voice, né, mais com os idosos, arrasando, cantando, com vozes bonitas. Eu achei o máximo isso, porque qualquer idade você pode melhorar sua comunicação, seu canto, sua oratória, sua articulação, sua respiração, ou seja, tudo isso flui para que você se considere ou se torne uma pessoa mais empática, que é o que tanta gente busca hoje. Hoje, o que a gente busca na comunicação? Uma empatia. Nos dias de hoje, devido à grande quantidade de informações, às vezes fica difícil o que você chamou de escutação. Quando as pessoas conversam, elas não prestam atenção no que o interlocutor está dizendo, está falando. Ela já está pensando o que ela vai responder, o que ela vai dizer. Isso prejudica a nossa relação no dia a dia, na nossa família, na nossa sociedade, com nossos amigos? Isso é baseado num treino. A gente observa que as pessoas, elas têm, principalmente quem gosta de falar, né? Você vê isso muito em mesas, às vezes numa sala de aula tem aquele aluno que ele sempre quer falar, às vezes ele não está nem ouvindo o professor, ele já está pensando, elaborando outra pergunta que às vezes o professor acabou de responder. Isso chama-se escutação. Então, hoje a gente trabalha com essa etiqueta do ouvir. É muita falta de educação eu interromper uma pessoa que está me contando uma história já com um bombardeio de perguntas. Isso é treino. E as pessoas têm procurado muito, porque isso é uma coisa que incomoda e é fora, às vezes, do controle. Porque a vida toda não teve ninguém que talvez inibisse. Às vezes você começa a se relacionar com uma pessoa e aí você vê assim, meu Deus do céu, gostando da fulana, mas ela não deixa eu falar. Só ela que parece que tem problema. Então, assim, é importante a gente fazer esse treino. O fonoaudiólogo, ele trabalha nesse sentido de melhorar não só a emissão, a fala, mas também essa escutação. Quando você treina mais o ouvir, até a gente brinca, pessoal, nós temos 2 ouvidos, então a gente precisa ouvir mais e falar menos, porque quando a gente pensa no falar, a gente fala com mais eficiência, isso é óbvio.
Mas muitas vezes as pessoas não se preocupam com isso. Mas quando eles começam a desenvolver isso, é impressionante a modificação na sua oratória, né, no seu dia a dia. Uma coisa importante é a autoavaliação. Quando você avalia a sua voz, a sua fala, a sua postura, muitas vezes quando as pessoas que querem melhorar a sua comunicação nos procuram, eles não têm noção. Muitos dizem assim, eu não consigo ouvir minha voz, eu detesto ouvir minha voz. Quando eu mando uma mensagem, eu acho minha voz estridente, eu acho minha voz nasalizada, eu acho minha voz horrível. E aí existem hoje técnicas, equipamentos mesmo, que a gente usa para que eles façam essa autoavaliação. Então, isso tem como ser trabalhado, mas eu só vou me motivar a trabalhar, a treinar, se eu realmente detectar os problemas que eu tenho na minha voz. Então, essa autoavaliação, ela é muito importante que a pessoa faça para melhorar a sua comunicação. Essa tecnologia de hoje, Mércia, nos favorece a fazer vídeos. Por quê? Porque todo celular faz vídeo. Então você aconselha que as pessoas façam vídeos, se vejam no vídeos para fazer uma autoavaliação, para ouvir a sua própria voz, que é exatamente a voz que as pessoas ouvem. E aí então ela fazer alguma coisa para poder melhorar o seu tom de voz, melhorar o seu timbre, para que essa comunicação fique mais efetiva. É isso? É o primeiro passo que a pessoa que quer mudar, que quer aprimorar, na realidade, as pessoas aprimoram. Quando você tem um defeito, vamos dizer, anatômico, essa questão das nasalidades, pessoas que têm muitos problemas alérgicos, a gente encaminha para o médico, o otorrino, o dentista, dependendo do problema, para fazer o tratamento, vamos dizer, orgânico, né? Que pode ser medicamentoso, pode ser cirúrgico, vai depender do caso. Mas é importante que a pessoa faça esses treinos. A gente só vai saber onde está esse erro se essa pessoa estiver nesse treino. E o que as pessoas jovens ou em toda a sua idade pode fazer em relação à fonoaudiologia para melhorar sua qualidade de vida durante todo esse tempo? Para você ter uma ideia, eu já tive um repórter que me procurou na época, ele tinha um vozeirão. Ele disse, olha, eu passei a vida toda ouvindo que minha voz era perfeita. Mas no fundo eu não achava ela perfeita. E foi quando ele me procurou e a gente analisou a voz dele. A voz dele tinha um grave, tão grave, foi a pessoa que mais eu percebi, né, que a gente tem como gravar. E ele disse, isso me incomoda, assim, eu me acho muito rude. Ele dizia isso, eu me acho muito grosseirão. Eu digo, pois vamos dar uma afinada, vamos tentar dar uma modificada, porque existem formas através, né, dos órgãos fonoarticulatórios que a gente consegue dar uma melhorada nessa frequência. E ele conseguiu, né, com muito treino, logicamente, com muita vontade. E aí depois a gente fazia as medições, que hoje a fonoaudiologia, ela saiu muito do subjetismo. Hoje a gente está muito ligado também à questão objetiva. Hoje a gente grava, a gente compara o antes, o depois. Hoje tem aí a tecnologia a favor da comunicação. E isso ajuda muito a pessoa a fazer, né, esse feedback e se motivar. Então, a fonoaudiologia hoje eu acho que desde crianças, seja na adolescência, seja na fase adulta, seja lá na senescência, né, os idosos hoje estão cantando, estão namorando, estão conversando, estão gostando de sair para bater papo. Quantas senhoras não se reúnem, estão sentindo muita falta agora nesse período, né, de se reunir para conversar, para jogar a conversa fora. E elas precisam, né, dessa comunicação de forma adequada para que elas possam ter uma vida melhor, né, mais feliz, uma saúde mental, vamos dizer, mais eficaz. Nós sabemos que a proporção que a pessoa envelhece, começa a ouvir uma dificuldade dela escutar. Isso prejudica o relacionamento das pessoas com a família, com os amigos, com a sociedade de uma maneira em geral. O que pode ser feito preventivamente para que as pessoas possam envelhecer, mas com melhor qualidade de ouvir, para que se relacione bem com todo mundo? Evaldo, todos nós envelhecemos em todos os aspectos, inclusive na audição. Algumas famílias têm uma tendência genética a ter perdas auditivas, vamos dizer, mais precocemente.
Então, de qualquer forma, sejam essas famílias que têm essa tendência ou não, todos nós ouviremos menos lá no período da senescência, né? Com idades mais avançadas. Então, o ideal é, a partir do momento que você perceber algum tipo de dificuldade, seja mínima que for, procurar um otorrino e um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação e a partir daí fazer um monitoramento. Esse monitoramento, ele também é baseado em orientações. Existem medicamentos, por exemplo, que podem contribuir para um avanço dessa perda auditiva. Existem circunstâncias, por exemplo, de trabalho, de ruído ambiental, que podem contribuir para essa perda. Então, toda essa avaliação, ela deve ser feita bem precocemente, porque o aparelho, uma coisa errada que as pessoas fazem é só colocar o aparelho ou querer colocar o aparelho quando já estão sem audição ou com muita perda de audição. Isso é péssimo, porque isso vai atrapalhar o mais importante que eu preciso para me comunicar, que é discriminar o que você está me falando. Não é só o ouvir. Quando você coloca um aparelho de amplificação sonora com uma perda já muito grande, ele vai só ouvir, mas ele não vai conseguir discriminar a conversa e aí ele vai se isolar. E aí vai dizer que o aparelho não serve. Então, como o óculos a gente não começa usando 0,25, do mesmo jeito tem que ser com o aparelho de audição. Então, as pessoas precisam dessa conscientização. Isso é uma dificuldade que a gente encontra. Não, deixa para usar quando eu estiver mais surdo. Não é isso. Se eu não estou conseguindo ouvir, existem outras possibilidades, não só a perda de audição. Pode ser uma rolha de cera. Se você vai no médico, ele tira lá a rolha de cera e você passa a ouvir melhor. Então, teve algum tipo de dificuldade, procura fazer uma audiometria. Que a audiometria é o exame que vai fazer essa medição, fazer esse comparativo para que a gente possa realmente evitar esse susto, né, futuramente de você descobrir que não está ouvindo. E isso é dos fatores que mais contribui para o isolamento do idoso. Ele não conseguir se comunicar, porque ele não vai conseguir ouvir nem vai conseguir participar da conversa. Conversamos aqui com a doutora Mércia Bandeira, fonoaudióloga, que nos deixou muito ensinamento, o que a gente pode fazer para prevenir, para que a gente passe a vida toda com qualidade de vida, ouvindo e falando bem. Doutora Mércia, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, eu que agradeço e espero realmente que todos tenham aproveitado e se cuidem, né? Porque isso é importante, a nossa saúde é o nosso maior dom.